Oi, bom dia. Essa playlist que eu estou criando aqui agora é sobre o estudo do Evangelho. Eu vou usar essa edição do Evangelho segundo o Espiritismo, que é da Petit, tá? É, Existem outras versões do Evangelho segundo o Espiritismo, outras traduções, mas todos basicamente dizem a mesma coisa, com uma ou outra palavra trocada. O objetivo dessa playlist não é só o estudo do Evangelho em si, muito embora eu acho que só esse motivo do estudo do Evangelho em si seria o suficiente para ter essa playlist. Todos nós estamos precisando de evangelização, o mundo está precisando, mas eu tenho muito claro para mim que Kardec nunca pretendeu fundar uma religião. E ele diz isso muito claro na introdução do Evangelho Espiritismo. Ele diz o seguinte: os assuntos contidos nos evangelhos podem ser divididos em 5 partes: as ações comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, a última pareceu inatacável. Diante desse código divino, submete-se à própria incredulidade. É o lugar onde todas as religiões podem se encontrar. A bandeira sob a qual todos podem se proteger. Sejam quais forem suas crenças, porque nunca foi motivo para disputas religiosas. Sempre e por toda parte levantadas por questões de dogma. Então, para mim, fica muito claro que o objetivo dele era buscar algo que pudesse unir todas as religiões em torno. E ele achava, sinceramente, ele acreditava nisso, que o Espiritismo seria essa chave. E isso está em outras obras dele, eu posso até falar isso num vídeo à parte, né? Por exemplo, hoje o movimento espírita diz assim: Kardec era contra rituais, Kardec era contra determinadas coisas, né? Imagens e tudo. Mas consta num livro de Kardec que pouca gente lê, que é A Viagem de 1862. Eu não lembro direito o título do livro, mas eu li esse livro. É uma viagem que ele faz. Ele dá uma de Paulo de Tarso. Ele vai em todos os centros ali da França com quem ele mantinha contato. E em cada centro ele verifica qual é o problema que está tendo e tudo, e faz uma palestra apontando esse problema que ele acha que deveria ser solucionado. Num desses centros, eles costumavam, ao final da reunião, dar as mãos e rezar o Pai Nosso. E ele pede para que não seja feito isso, para que não pensassem que o Espiritismo abraçaria uma ou outra religião ou um ou outro ritual. Então, que se chegasse um judeu ou um muçulmano ou até um ateu numa reunião espírita e visse aquilo, iria achar que teria todo um ritual católico ali, que aquilo não se identificaria com ele. Então, ele propõe que não haja nenhum tipo de referência a qualquer ritual religioso de outras religiões, de modo que qualquer pessoa pudesse chegar ali e se sentir à vontade. Então, entre isso e ele proibir, ele dizer que era contra, vai uma distância bem grande, né? O que ele pede é, nos centros espíritas que foram estudado o espiritismo, né, não haja manifestações exteriores que possam constranger alguém que esteja chegando, né? E, infelizmente, não é isso que a gente vê, porque fala, não pode ritual, não pode imagem, não sei o quê, mas a gente vai ver sempre um retrato do Bezerra, um busto do Kardec, sempre tem, né? Uma estátua de Jesus. De qualquer maneira, sempre vai ter. Isso é do ser humano, é do atavismo nosso. O que a gente não pode é
Para uns um critério, para nós outro critério, né? Devemos ser sempre coerentes com aquilo que a gente defende. E o que o Kardec deixa bem claro aqui, ele se detém, quando ele vai fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, neste momento da vida dele, ele aqui não pretendia fundar uma religião, ele pretendia dar um fundamento para todas as religiões, sob o qual todas elas pudessem compreender os seus próprios fundamentos, né? Então, aqui é bom até lembrar, né, que na Sociedade de Paris, ele mesmo diz que havia judeus, muçulmanos, protestantes, católicos, né? Então, era uma sociedade de livre pensadores que, muito embora tivesse suas religiões, estavam dispostos a estudar cientificamente esse fenômeno da comunicação com os espíritos. E o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que isso. É o Bom Dia da Pinar, tá? De vez em quando nossos vídeos vão ter esse fundo musical aí. Bom, ele escolhe então o ensinamento moral de Jesus e é sobre ele que ele se debruça. A partir de hoje eu vou botar sempre um vídeo sobre algum ensinamento do Evangelho. Geralmente eu abro ao acaso o Evangelho, eu não vou estudá-lo na ordem, eu vou estudá-lo abrindo ao acaso, porque a espiritualidade geralmente sabe o que a gente está precisando naquele dia, quem vai acessar o vídeo, que palavra que ela vai estar precisando naquela hora. Então, como eu estou fazendo isso aqui plenamente entregue a Deus, né, para ser um instrumento de Deus e ajudar as pessoas, eu vou fazer dessa forma. Eu vou entregar a ele, eu vou abrir provavelmente o Evangelho assim, ao acaso, e vou ler o que deu aqui. E no caso hoje é cuidar do corpo e do espírito, tá? E é pequenininho, dá até pra gente dar uma lidinha. Ele diz: será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Essa mensagem foi ditada por Georges, um espírito protetor, em 1863, lá em Paris. Para que a alma vibre, se movimente e até mesmo conceba as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma situação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. Esse ambos se refere a corpo e alma, tá? O que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Dessa confrontação, torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrado entre ambos, sendo que o segredo está em achar esse equilíbrio. Então, nós estamos na Terra, nós temos que viver na Terra, mas não podemos esquecer das coisas do espírito. E o que ele aconselha é que a gente consiga esse equilíbrio, que tanto a alma quanto o corpo tenham o seu devido cuidado e atenção, né? Que a gente não se dedique só a um e esqueça o outro. Se você se dedica só às coisas da alma, você acaba se tornando um fanático, né? E se você se dedica só às coisas do corpo, você desanda por materialismo. Então, o ideal é que cuide desse tempo que lhe foi dado para que você cumprisse a sua experiência terrena e pudesse também não se esquecer de que você tem aqui uma responsabilidade de aprimoramento espiritual. Prosseguindo, ainda falta um pouquinho. Então, aqui dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que negam a alma. Dois sistemas igualmente constrangedores, tão insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado destas grandes correntes de pensamento, há um grande número de indiferentes que, sem convicções e sem afeições, amam com frieza e não sabem se divertir.
Gente, será que a gente ama com frieza e a gente não sabe se divertir? Isso tá aí uma coisa para a gente pensar. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Onde, pois, está a sabedoria e a ciência de viver? Em nenhum lugar. Este problema ficaria inteiramente sem ser resolvido se o Espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, comprovando que são necessários um ao outro e é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, que é instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Pausa para os cachorros. Deixa eu olhar ali. Não é nenhuma ameaça, não. Eu olhei aqui nas câmeras. Às vezes é um cachorrinho que passa. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigues o vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e das quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado. E esse cavalo é pelos acidentes que causa. Ou seja, eu vou até voltar aqui porque eu li errado isso aqui. Não castigueis o vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a fazer, e das quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado é pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeitos se martirizar o vosso corpo, mas assim continuardes egoístas, orgulhosos e sem caridade para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela se encontra nas reformas a que submeteres o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, dominai-o. Este é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus. E o único que conduz à perfeição. Então ele diz aqui, se você tem que martirizar alguma coisa, é martirizar seus vícios, né? O que eu posso falar disso aí, dentro da minha experiência, né? Eu assisti 2 palestras, e essas 2 palestras elas mexeram muito comigo, né? Eu comecei a fumar com 14 anos e detestava quando qualquer pessoa viesse falar de parar de fumar comigo. Meu pai, inclusive, ele parou de fumar e ele vivia falando para mim para eu parar, e eu ficava irritadíssima quando me falavam para parar de fumar. Eu também acho, eu não sou dessas que parou de fumar e vai ficar irritando os outros, não. Mas eu acho válido contar minha experiência porque eu tinha muito medo da síndrome de abstinência. Eu achava que eu não seria capaz de enfrentar, depois de tantos anos fumando, uma síndrome de abstinência de cigarro. E eu vou botar no final do vídeo as 2 palestras que me fizeram refletir sobre esse tema e que eu acabei parando de fumar sem sentir a síndrome de abstinência. Basta prestar atenção, refletir sobre o que é dito nessas 2 palestras, usar bem a sua razão e fazer uma oração sincera pedindo a Deus que lhe ajude. E você consegue. E principalmente um outro detalhe que eu acho fundamental: não se obrigue. Assuma um compromisso, mas não fique com a arma apontada para você mesmo. Tenho que parar de fumar. Não. Converse com você, entenda a situação. Chegando à conclusão racional de que isso está lhe prejudicando, opte por deixar esse vício. E peça a Deus essa força, porque a Deus interessa que você evolua e se desprenda de um vício e se desligue, se desapegue mais das coisas terrenas, né? Tudo que é ligado na terra, só na terra desliga. Então, se você adquire um vício, você desencarna com este vício, você vai só em outra encarnação que você vai poder se desligar dele. Tá? E aí me remete a uma das palestras que eu até já citei em outro vídeo, que é a Parasitose Espiritual, uma palestra da Anete Guimarães, que é muito boa, é muito boa. Hoje eu vou deixar o link no final do vídeo, você vai ter direto para acessar essa palestra. Ela é extremamente didática e clara. A outra palestra foi do padre Fábio de Mello, porque eu também assisto, padre, eu assisto pastor, eu assisto tudo.
tá? E retenho aquilo que me convém e que é bom para meu espírito. E essa palestra do padre Fábio de Mello chama-se Virando a Página, onde ele relata o problema que ele teve, né, desde a infância com o alcoolismo do pai. E ele vem falando sobre isso, né, sobre a contradição que existe entre nós querermos ser melhores, querermos ser cristãos, mas ficarmos destruindo o tempo que Deus nos deu justamente para melhorar, para poder exercer esse cristianismo. Então, eu vou botar os links dessas duas palestras no final, para quem quiser assistir. Eu aconselho imensamente, se você tem qualquer vício e quer parar, e pensa em parar, não sabe como, tem medo, assista, reflita. E eu parei de fumar assim. Eu estava aqui em casa, eu acordei, eu tô aqui, ó, minha xícara de café, todo dia eu tô com essa xicrinha do tribunal, inclusive, ó. E depois eu sentava ali, ficava no meu jardim, fumando um cigarrinho, olhando para o jardim, pensando como seria meu dia. Aí acabou o cigarro, eu fumei aquele cigarro e acabou o maço. E eu fiquei assim, ah, meu Deus, tem que pegar o carro só para ir comprar cigarro. Era um feriado esse dia. Dia 8 de dezembro de 2016. Ai, meu Deus do céu, que preguiça. Eu não vou pegar meu carro, sair só para comprar cigarro, mas não vou mesmo. Aí eu fiz assim, ó, se me der vontade eu vou, tá? Vamos ver. E até hoje não me deu mais vontade de fumar. E até hoje eu não saí para comprar o cigarro. Foi dessa forma, sem nenhuma pressão sobre mim mesma, certo? Eu percebi sim, eu não tive a síndrome de abstinência, mas eu percebi sim um grande automatismo. Eu tinha que estar com um maço de cigarro do meu lado o tempo todo. Eu fiquei 15 dias com aquele maço vazio, para onde eu ia, eu levava ele, porque isso era um automatismo. Eu ia dirigir, eu botava o maço de cigarro do lado, eu ia estudar, eu botava o maço de cigarro do lado, no trabalho, cigarro do lado, o maço vazio. Era isso, eu tinha que saber que ele estava ali. Esse automatismo eu tive que vencer. Mas não era vontade de fumar, tanto que eu consigo e continuo tomando café numa boa, né? Porque o café é uma das coisas que mais atiça a vontade de fumar. E eu parei de fumar e tô aqui com o meu cafezinho. Então, não tô aqui, esse vídeo não é para você parar de fumar. Eu só tô passando para você uma experiência de, no momento em que você se conscientiza de que você não pode ficar só no corpo ou só na alma, você passa a ter um equilíbrio e cuidar de ambos, né? Como eu podia cuidar do espírito estando presa a um vício que me mantinha agarrada ainda à matéria. É isso, tá? Então, eu espero que as palavras de hoje façam um bom efeito na sua vida. Espero que você acompanhe os nossos estudos evangélicos, as outras playlists, que são o estudo do André Luiz, o Boteco da Lelê, onde a gente bate papo sobre qualquer assunto, sempre sobre essa ótica da ética espírita. Então, a gente vai falar sobre notícias que acontecem no dia a dia, analisar e trazer uma mensagem positiva, geralmente, espero, para todos, tá? E dentro dessa mensagem eu vou colocando também aí os conhecimentos que eu adquiri de direito, de história, de política, de matemática, de cachorro, de jardinagem, seja lá o que for, né? Tarô. Tá bom? Eu já pensei até em abrir uma playlist também sobre o tarô. O tarô, ele é muito legal para a gente autoconhecimento, tá bom? Tem gente que acha que é divinatório, mas não é não. O tarô de Marcelo é para autoconhecimento, é maravilhoso. E eu tenho pensado muito em abrir uma playlist falando sobre o tarô. Bota aí embaixo se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse em conhecer o tarô. Quando tiver aí, eu realmente vou fazer, tá? De qualquer maneira, eu vou botar tudo que eu quiser falar, eu vou botar aqui nesse canal. E você escolhe qual assunto que você prefere assistir, ok?
Beijo, bom dia. Beijão da Lelê.